último dia 21, o governo realizou o leilão para a exploração do pré-sal no campo de Libra. O consórcio vencedor é formado por Petrobras, Shell, Total, CNPC e CNOOC. Para discutir as consequências do leilão para a economia e a sociedade brasileira, o Alerj Debate recebe os deputados Luiz Paulo e Gilberto Palmares. Muito obrigada pela participação. Deputado Luiz Paulo, vamos começar com o senhor para a gente explicar um pouco, para quem está em casa, essa questão do modelo de partilha, do que vai ser dividido depois com a exploração, para as pessoas entenderem o que cabe a cada ente desse consórcio. Esse leilão está carregado de simbolismo, porque é o primeiro leilão do pré-sal no sistema de partilha. O sistema de partilha foi um sistema polêmico, como todo sistema, adotado no governo Lula, quando a Dilma era ministra dele, e que aboliu o sistema de concessão. E no sistema de partilha, a Petrobras obrigatoriamente tem que fazer parte dos consórcios com no mínimo 30%. Então, o primeiro ponto polêmico é esse. Imagine, nesse primeiro leilão, entraram duas estatais chinesas e duas empresas privadas, uma anglo-holandesa e a outra francesa. 4 empresas, 4 Petrobras. Imagine se tivesse entrado, e a Petrobras, em vez de aportar 30% das responsabilidades do capital, ela quis aportar 40%. Imagine que entrasse um consórcio B, da empresa ABC. A Petrobras também tinha que participar dele com 30%. Então, no mínimo. Então, a anomalia é que todos os grupos que se formarem, a Petrobras tem que ser parceira. E isso, como é a primeira vez também, causou impacto no mercado. E um leilão do pré-sal com uma mancha de óleo na ordem de 20 por 30 quilômetros de extensão, com milhões e milhões de barris ali possíveis de serem explorados, esperava-se uma competição maior. Que foi apenas esse consórcio que apresentou uma proposta. E apresentando só um grupo, evidentemente que a licitação é desse grupo. E aí eles deram a menor oferta possível, que era a oferta mínima de 15 bilhões de reais. É como fosse o bônus que tem que pagar o governo para entrar no processo licitatório. E também o que for excedente da produção de 41%, pouco mais de 41%, também era o mínimo. Também era o mínimo, mas isso já era da regra, né? A licitação ia ser definida mesmo para quem desse como a gente chama nessa área, quem bidasse com maior valor, né? Quem desse o maior valor de bônus. E com isso o governo também, entrando uma só, deixa de faturar, porque entrou os 15 bilhões. E como a Petrobras tem 40% do consórcio, o próprio Petrobras / governo tem que pagar 6 bilhões de reais. Então, esses são os aspectos polêmicos e que têm algum grau de negatividade, que daqui a pouco a gente vai aprofundar. O que, no meu entendimento, salvou o leilão é que, em vez de entrar duas chinesas estatais só, e uma delas muito mal afamada lá na China, né, entraram duas empresas privadas de grande aporte tecnológico. Então, passa a ter um consórcio que tem tecnologia. A Petrobras, vamos nominar agora a Shell e a Total. E as duas chinesas, no meu entendimento, estão vindo para aprender. E é claro que todos, na proporção das suas propostas, vão aportar os respectivos capitais. Então, é como a China tivesse entrado com dinheiro para absorver tecnologia e certamente para também tentar entrar no mercado, vender seus produtos, porque a China é extremamente competitiva, porque não tem leis sociais, etc. Então, esses são os aspectos que a gente quer aqui aprofundar.
Deputado Gilberto Palmares, apesar desses pontos todos polêmicos, o governo federal avalia o leilão como tendo sido um sucesso, até pelas repercussões que se espera em relação à destinação desses recursos para as áreas sociais. Como é que o senhor vê essa questão? Eu gosto sempre de olhar a questão numa perspectiva histórica, né? O Brasil, que no passado já houve setores que entendiam que nós não tínhamos petróleo, foi uma luta, foi uma mobilização social gigantesca. O Luiz Paulo certamente concorda com isso, para se criar a Petrobras. A Petrobras é fruto da luta do povo brasileiro, daqueles setores que pensam um projeto de nação. Hoje se vê fazendo o leilão de um campo que é um dos maiores campos, né, de petróleo do mundo. E graças à existência da Petrobras, porque não é qualquer exploração, é lá, sei lá, a 5, 6 quilômetros no fundo do mar. Então, quer dizer, valeu a pena todos os segmentos, todos os setores que lutaram para criar a Petrobras e para manter a Petrobras. E eu acho que muito dessas reservas, muito da descoberta da existência do petróleo na baixa camada do pré-sal é fruto, inclusive, de esforços da Petrobras. Então, eu acho, não apenas por isso, absolutamente justificado que nesse novo modelo, né, de exploração do pré-sal, haja essa exigência de que a Petrobras seja a operadora única e que qualquer que seja a composição de um consórcio, ela tem que estar presente no mínimo como 30%. É valorizar a Petrobras, é valorizar o Brasil, entendeu? Então é uma modelagem nova, como toda modelagem nova tem polêmica, né? Mas eu acho que houve o cuidado, de diversas formas, de preservar, digamos assim, os chamados interesses nacionais. O próprio modelo de partilha, porque no modelo de concessão, quem ganha o leilão paga lá em dinheiro, royalties, participação especial, sei lá. No modelo de partilha, a grande diferença é que parte do óleo extraído ele vai pertencer ao Estado brasileiro. Em relação a esse bônus, o deputado Luiz Paulo já citou aqui, esse bônus de 15 bilhões de reais que tem que ser destinados agora, tem que ser pagos ao governo, uma parcela única. A parte que cabe à Petrobras é de 6 bilhões e já houve esse início de especulação sobre a capacidade da Petrobras arcar com esses recursos. Como é que o senhor acredita que isso vai ser feito? A Petrobras está preparada para fazer esse aporte de recursos? Primeiro, eu queria dizer, eu tenho a impressão que o deputado Luiz Paulo, nesse aspecto, ele concorda comigo, vamos sempre olhar o pano de fundo. Quer dizer, um conjunto de forças políticas e sociais no Brasil se uniu durante a ditadura para construir a democracia. Nós alcançamos a democracia, estamos fazendo 25 anos de Constituição agora em outubro. E a partir do estabelecimento da democracia, você tem visões distintas de como trazer o desenvolvimento, de como beneficiar a população, que estão democraticamente debatendo no processo eleitoral. Então, eu acho que essa questão da exploração do petróleo, essa questão da Petrobras, ela tem que ser olhada o seguinte, que significa que o governo federal, às vezes as pessoas questionam que quem estava na oposição falava alguma coisa e no governo falou outra. Eu acho que nos 25 anos de Constituição, mesmo no campo de Libra, a gente tem que observar o seguinte, há uma regra do jogo que foi estabelecida democraticamente. O Congresso Nacional, contra a minha opinião, quebrou o monopólio estatal do petróleo em 97. O mesmo Congresso Nacional estabeleceu e aprovou esse novo regime de exploração do petróleo, com regime de partilha, com a exigência da Petrobras como operação única. Não é o objeto central do debate, mas eu queria saudar também essa questão de que o leilão de Libra está acontecendo com polêmica, com sindicatos petroleiros se manifestando contra e outros setores, mas segundo regras do jogo que foram estabelecidas democraticamente e que qualquer governo
tem que respeitar. Eu queria fazer essa contestação. E, primeiro, no processo histórico, né? Getúlio Vargas foi o grande responsável, em 50, pela criação da nossa Petrobras. Aquela mão espalmada, cheia de óleo, que o Lula apresentou em TV, em programa eleitoral, é a mão espalmada de Getúlio Vargas. Quem quiser dar um passeio até o gabinete do deputado Paulo Ramos, encontra lá a foto do Getúlio com a mão espalmada de óleo, foto histórica. Queria lembrar o escritor Monteiro Lobato, grande defensor, né, de que nós tínhamos grandes reservas petrolíferas. Então, nesse aspecto, né, para consolidar a Petrobras, a nossa empresa mais importante, não foi nenhum partido político, não foi o PT, não foi o PSDB, foi a luta histórica do povo brasileiro. Quando se criou o sistema de concessão, o Brasil produzia aproximadamente 500 mil barris de petróleo por dia. Quando se criou o sistema de partilha, já estava em 2 milhões de barris por dia. Então, o processo de concessão foi útil, porque muitos recursos foram aportados, ajudou a desenvolver a tecnologia e fortaleceu mais ainda a Petrobras como empresa também competitiva, de caráter estatal. Bom, mas também concordo com o deputado Gilberto Palma. O Congresso Nacional mudou a regra do jogo. Então, vamos analisar se essa nova regra vai dar resultado positivo ou negativo. Não é um processo licitatório que vai definir isso, né? O que tem de positivo? Eu disse, positivo foi formado um consórcio com diversas feições. Podia ter um consórcio muito pior. Petrobras com as chinesas. A Petrobras não tinha nenhum ganho real de avançar no processo tecnológico, só capital aportado, mais nada, né? Mas esse foi o resultado positivo. O sistema de partilha tem uma questão que eu aplaudo de pé. Não é no sistema, é no destino dos recursos. Ser 75% para a educação e 25% para a saúde. Mas não foi a presidente da República que decidiu isso, como ela falou em cadeia de rádio e televisão. Eu fiz isso. Foi o Congresso Nacional que aprovou. E o Congresso Nacional representa, queiram ou não, o pensamento do povo brasileiro. E a grande crítica que eu fiz foi em relação aos 15 bilhões. 15 bilhões para pagar o serviço da dívida, para pagar juro. Esses que vão ser pagos imediatamente. Tinha que pegar esses 15 bilhões já e botar 75% na educação e 25% na saúde. Respeitar o espírito da lei. Claro que a lei não está falando especificamente sobre o bônus, está falando sobre a produção, mas sob conta do espírito, e não pagar serviço da dívida, que é um mero jogo de faz de conta, um jogo contábil. Tanto é que a presidente da Petrobras, Graça Foster, saiu ontem na imprensa dizendo o seguinte: a Petrobras tem 6 bilhões para pagar já, porque começou a se especular, queria mercado tomar esse dinheiro, né? Pagar juro para pagar juro. A Petrobras pagar juro para o governo pagar juro, né? E outros, e eu fiz essa inserção e essa fala, e outros disseram que para capitalizar 6 bi ia ter que aumentar o preço do combustível. E ela vem e diz que esse dinheiro está em caixa. Ora, não existe numa empresa como a Petrobras, produtiva, vive forte, com capital aberto, 6 bilhões em caixa parado. Se 6 bilhões forem deslocados para pagar o bônus, seguramente está tirando de outras áreas produtivas. Não existe no mundo corporativo, empresarial, dinheiro fica em caixa ali parado, porque se estivesse em caixa capitalizado,
tinha que dar dividendos. Né? Então, é um sofisma e não custa dizer a verdade. Olha, eu vou ao mercado. Ou dizer assim, não, o preço do combustível está muito baixo mesmo, a Petrobras está subsidiando. Mas não ficar com sofisma. Não. Bom, deputado, vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta debatendo essa questão no próximo bloco. É só um minutinho, a gente volta já já.